Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, dia 29 de maio, para estudarmos mais uma lição desta revista, que tem trazido um tema muito valioso para nós, que são os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós temos aprendido valiosas lições, nesse trimestre, quando se trata do Sermão do Monte, da maior pregação feita pelo maior pregador, Jesus Cristo. E desta feita estamos aqui nesta manhã para estudar a lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Então quero convidar a você para estar conosco nesta manhã, estudando esta maravilhosa e abençoada lição, e que Deus possa falar poderosamente no meu coração e no seu coração. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que Deus possa também falar poderosamente no seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê um like, para que este trabalho venha a ser divulgado e que muitos venham ser alcançados por esta bênção que é a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos estar lendo aqui o texto áureo, que está em Atos capítulo 13, versículo 2 e o versículo 3. O texto áureo diz assim: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Este é o nosso texto áureo. A verdade prática diz que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então, a oração e o jejum, eles potencializam, eles estimulam, eles revigoram a vida do crente, a vida piedosa do crente. E nós temos que ter uma vida de consagração, uma vida que venha agradar ao Senhor em tudo. E para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que ter uma vida também dedicada à oração e ao jejum. Então, antes de lermos a leitura bíblica em classe, eu quero convidar os irmãos para orarmos ao Senhor nesta manhã. Senhor Deus eterno, te louvamos nesta manhã por mais uma oportunidade, Senhor, que temos de estar falando contigo neste dia, de estar, Senhor Deus eterno, adorando o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo benefício, Senhor, da vida, pelo privilégio, Senhor, de respirar, Senhor Deus eterno, e pelo privilégio, Senhor, de estar entre os irmãos, juntos, meu Pai, estudando a tua palavra. Senhor, venha falar poderosamente conosco através desta lição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 18. Vamos estar acompanhando aí nas nossas Bíblias, na nossa revista. E no versículo 5 diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzais à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuares, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Glórias a Deus. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, baseado nesse texto de Mateus, Jesus ensinando como se deve orar. Jesus não está falando aqui que não devemos orar, pelo contrário, ele diz quando oramos, né? Ele não está dizendo se orarmos, mas ele está dizendo e quando orares. Né? Nós devemos não fazer uma oração hipócrita, mas orarmos para um real mover de Deus em nossa vida, para que a nossa intenção não seja ser visto pelos homens, mas sim para que a adoração seja sincera, o louvor e a nossa petição sejam direcionados ao nosso Pai Celestial. A introdução, irmãos, diz que nesta lição aprenderemos então acerca da oração, inclusive o objetivo desta lição é conceituar a oração como um diálogo com o Pai, né? Esse é o primeiro objetivo. O segundo é explicar a oração que Jesus ensinou. E o terceiro é relacionar a oração e o jejum. Nós aprenderemos nessa lição acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais que o jejum nos traz. Nós vimos já na leitura, na verdade prática, que a oração e o jejum é uma disciplina espiritual, são exercícios da piedade, né? Para que nós venhamos nos aproximar de Deus, para que o nosso caráter seja transformado, para que a nossa vida seja e esteja de acordo com a vontade de Deus. E o Divino Salvador, ele nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente às aspirações da alma. Isso é, as nossas orações, elas não estarão indiferentes diante do nosso Pai Celestial. Se nós agirmos, orarmos conforme a oração e o jejum ensinado por Jesus Cristo, da forma como Jesus ensinou, podemos ter a certeza de que Deus, ele não estará indiferente às nossas orações. Pelo contrário, o Senhor, ele atenderá às nossas súplicas. No primeiro tópico, está dizendo que a oração é um diálogo com o Pai, é uma conversa, né? Uma comunicação entre nós e Deus. E o que é então, irmãos, a oração? O que vem a ser a oração? Qual é a natureza da oração? É o que está no primeiro tópico aí. O termo oração, do grego, significa invocar, pedir, suplicar. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a oração é o supremo recurso usado pelo povo de Deus para suplicar, agradecer, adorar e pedir, interceder e bendizer ao nome daquele que é verdadeiro, daquele que é digno de toda a adoração, né? Tão variados são os contextos e os motivos pelos quais o crente ora, que a Bíblia emprega vários
vários e diversos vocábulos para descrever o diálogo, esse diálogo da alma do homem com Deus. A oração é um termo, é uma prática muito ensinada, né? E principalmente na nossa igreja, ela é muito ensinada, é até difícil de eu estar aqui falando da oração, quando nós temos ouvido nossos pastores ensinar de forma maravilhosa sobre o que vem a ser a oração, como devemos orar, a forma como Jesus ensinou a orar. Mas quanto mais aprendermos, irmãos, mas nós teremos o desejo, nós devemos pelo menos ter o desejo de colocar em prática esta ferramenta que o Senhor colocou à nossa disposição, né? A questão não é aprender apenas, nós temos que ser praticantes. Não adianta nós sabermos tudo sobre a oração, mas não colocarmos o nosso joelho no chão e orarmos e clamarmos a Deus. Agora, a Bíblia, ela fala de oração como rogo, né? O rogo é você pleitear, é você pedir com urgência, com bramidos, com clamores. Assim como Moisés, ele rogou a Deus para que Deus não afastasse dele, a presença de Deus, para que ele estivesse com eles na sua caminhada. E Moisés, ele rogou ao Senhor para que não afastasse, para que a presença dele, a presença de Deus não se ausentasse dele e nem do povo. A oração também fala de intercessão. Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão é o clamor que o homem, o crente, ele tem por alguém, por alguém da família, pela igreja, pelo pastor, pelo um colega de serviço. A oração intercessória. Então, a oração também tem esse sentido de intercessão, de clamor por alguém. A oração também tem esse sentido de súplica, né, como um pedido de misericórdia, uma solicitação de um favor, né? E o salmista, no Salmo de número 30, versículo 8, ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Nós podemos dizer, irmãos, que em diversas ocasiões, as nossas orações têm sido muito de clamar a Deus por misericórdia. E muitas vezes temos que ver que a nossa oração, o que sai de nossa boca é: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouça, Senhor, as minhas súplicas, o meu clamor, porque nós estamos contritos. Nós muitas vezes passamos por momentos difíceis e para nós parece que não há saída, não há solução, não há nenhum meio de salvação. E quando nós oramos ao Senhor pedindo a sua misericórdia, o Senhor traz uma paz que o mundo não dá, uma paz que é inexplicável, uma paz que envolve todo o nosso ser e acalma a nossa alma. E o salmista, ele sabia disso, por isso que ele clamava: Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Às vezes, irmãos, nós olhamos de um lado para o outro e não vemos auxílio de ninguém, não há nada que possa nos dar a tranquilidade, a certeza de que sairemos de uma certa situação, de um certo momento de tragédia, de uma doença ou de um problema no nosso serviço ou na nossa vida particular. Mas o Senhor, ele é aquele que traz a vitória para aqueles que clamam a Ele, para aqueles que suplicam a Ele. Então, irmãos, que nós possamos suplicar a Deus, usar o nosso tempo de oração também em súplica ao Senhor. Mas também a oração também aparece também num contexto de gratidão, né? De ação de graça. A oração é aquele momento de gratidão e louvor ao Senhor, como o salmista também, no capítulo 9,
Ele diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas tuas obras, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então, o salmista também, no momento de alegria, de êxtase, de louvor, ele agradece a Deus, ele é grato a Deus, ele louva a Deus, ele exalta o nome do Senhor com seus louvores. Então, irmãos, existe um momento que estamos lá embaixo, no fundo do poço, não vemos saída, e o que podemos fazer é clamar ao Senhor, é suplicar ao Senhor, é pedir misericórdia a Deus, é pedir para que o Senhor seja o nosso auxílio, porque nós não vemos auxílio de lugar nenhum, nós não vemos saída, e o Senhor, Ele nos responde, acalmando a nossa alma, mas também tem momentos de agradecimento, de louvor, de adoração a Deus. Nós estamos cheios de júbilos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, como o salmista também diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então é o momento também de nós sermos gratos. Então, irmãos, quando falamos da natureza de oração, nós podemos dizer que é o ato reverente e piedoso por meio do qual o crente adora e aproxima-se de Deus. E desde já, eu quero deixar aqui uma meditação, uma pergunta para os irmãos: como está a sua vida de oração? Você tem alimentado esse hábito que devemos ter de orar a Deus, essa prática que devemos ter diariamente de orar a Deus? Como está a sua vida de oração, irmãos? Eu sei que os irmãos ouvem isso todos os dias, mas não podemos deixar, irmãos, de estar cobrando, fazendo uma cobrança para nós mesmos, estar nos policiando, para que venhamos nos colocar aos pés de Cristo todos os dias, para que venhamos para cobrar de nós mesmos, que devemos, assim como existe o alimento físico, o café da manhã, como nós ouvimos na quarta-feira passada, o café da manhã, o almoço e a janta, nós também temos que entender a necessidade da oração, de alimentarmos a nossa alma, de sermos cheios do poder de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da oração, por meio do clamor, pedindo sempre a Deus que venha estar para que nós venhamos ter sempre uma comunhão com Deus, para que nossa vida espiritual venha estar plenamente satisfeita em Cristo, como diz a verdade prática, que nossa vida espiritual seja potencializada, seja revigorada, para que nossa vida piedosa seja para a glória do nome do Senhor, para que possamos agradar a Deus. Martinho Lutero declarou certa vez que quanto mais ocupado, ele mais se dedicava a falar com o Senhor, porque muitas vezes a gente coloca uma desculpa de tempo, né, irmãos? A nossa vida é tão corrida, trabalhamos o tempo todo, tem a família, tem a igreja, tem o momento, o ativismo muitas vezes nos atrai, e aí acabamos por ter tempo para tudo, menos para Deus, menos para orar, menos para ter o nosso momento com Deus. E aí nós temos que vigiar para que o nosso tempo seja um tempo totalmente, um tempo perdido, porque um tempo sem oração, se nós não tivermos um tempo para orar, o nosso tempo, o nosso dia é totalmente perdido. Martinho Lutero falava também que se ele não orasse 2 horas, se as primeiras 2 horas do dia dele não fosse de oração, não fosse de busca por Deus, o diabo venceria no restante do dia.
Então ele sempre procurava a buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Então, para se ter uma vida vitoriosa, irmãos, precisamos de ter uma vida de oração. A oração é o ato pelo qual o crente, através da fé em Cristo Jesus, mediante a ação intercessora do Espírito Santo, ele aproxima-se de Deus com o propósito de adorá-lo. O propósito da oração principal é de adorar a Deus, é de render-lhe ações de graças, interceder pelos salvos e pelos não salvos, e apresentar-lhes as petições de acordo com a suprema e inquestionável vontade de Deus. Então podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada com diversas formas, como confissão, como já falamos, né? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos curvamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, e ali, no ato da oração, nós confessamos a Deus os nossos pecados. É um ato de comunhão, onde estamos ali em comunhão com o Espírito Santo, orando no Espírito, sentindo a presença de Deus, sentindo o agir de Deus, e neste momento de comunhão é onde Deus fala conosco, é onde o Senhor, ele, por meio do Espírito Santo, ele traz um entendimento que talvez sem oração nós não teríamos. Na oração também é um momento de ação de graça, é a forma de oração de ações de graças, como já falamos. Miriam, ela teve o seu momento belo de adoração, de ações de graças, como Davi também teve os seus momentos de ação de graça, como Débora. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, uma oração de graça, de ação de graça, né? Como nós vemos aí em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela ação e pela súplica com ação de graça, com ações de graças. Então, que nós não venhamos, meu Pai, irmãos, andar ansiosos, andar exageradamente preocupados, né? E que nós venhamos colocar nas mãos de Deus as nossas orações, as nossas petições, para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha responder às nossas súplicas. E as nossas súplicas devem ser feitas diante de Deus, devem ser colocadas diante de Deus como ação de graças. Colossenses 4:2 também fala: perseverai em oração, vigiando com oração, com ações de graças. Então, irmãos, pelo que aprendemos na leitura bíblica e até aqui, na leitura bíblica em classe, pelo exposto, e em primeiro lugar, o que temos que fazer é marcar prioritariamente nossas orações. O que marca prioritariamente as nossas orações é a busca pela glorificação do Pai, como está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro momento da oração que Jesus ensinou, que nós devemos nos colocar diante do Pai, Criador de todas as coisas, do Deus, o Todo-Poderoso, e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai Celestial, e que Ele é aquele que pode trazer a salvação, que pode responder às nossas súplicas. Hebreus fala que nós temos que ir a Deus, né, sabendo e reconhecendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós temos que ir com essa fé em Deus, ao Pai Celestial. Então esse é o primeiro momento que marca a nossa oração, a compreensão, é o entendimento que Deus, Ele é o nosso Pai, que Deus é aquele que nos ama, é aquele que está pronto a ouvir as nossas orações. Mas também nós devemos
pedir, nós podemos e devemos pedir a Deus, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel, no capítulo 6, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, quando teve aquele edito que era contra a vida dele, e ele pegou e orou a Deus, ele não se desesperou, e ele orava a Deus 3 vezes ao dia, clamando persistentemente, para que Deus viesse trazer a solução para aquela situação que ele estava vivendo naquele momento. Então, a oração também, além de ser de adoração, de reconhecimento que Deus é Pai, né? Que Deus é Senhor, mas também podemos ter a liberdade de estar clamando a Deus, de estar suplicando e de estar perseverando nos nossos pedidos. Daniel orava insistentemente a Deus, e o versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes por dia, e se colocava de joelho e orava e dava ação de graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, ele não começou a orar quando veio a situação, quando estava enfrentando uma circunstância difícil, mas ele já costumava fazer isso, ele já costumava orar a Deus 3 vezes ao dia. E a mulher sírio-fenícia, ela também fez essa petição, ela entendeu que podia se aproximar de Cristo por meio da súplica, ela se humilhou diante de Jesus, né, quando estava com a filha que estava endemoniada, e Jesus a atendeu. Ela se humilhou diante de Jesus e Jesus a atendeu. Ou seja, a resposta existe, Deus dá resposta para quem buscar incessantemente. O buscar incessantemente, o ser perseverante em oração, também, irmãos, é um fator primordial, é um fator necessário na oração. Lucas capítulo 18 fala da mulher persistente. Algumas Bíblias colocam como título do juiz iníquo, mas o que podemos ver, o que destaca mais, é a persistência daquela mulher em clamar a Deus, em clamar aquele juiz, né, aquele juiz iníquo que não adorava a Deus, né, que não obedecia a Deus e nem respeitava os homens, mas ela clamava. A viúva, ela sabia que se ela persistisse, aquele juiz, mesmo sendo iníquo, ele atenderia e livraria ela e traria a solução para o seu problema. Então essa parábola, ela fala sobre o dever de orar sempre e não desanimar, orar sempre com perseverança e não desanimar. E aquele juiz, ele pensou, a parábola diz que aquele juiz, ele disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha novamente molestar-me. Olha só, irmãos, o que esse juiz está falando. Agora, o Senhor Jesus, ele conclui: não fará Deus justiça aos teus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, irmãos, mesmo que a sua oração, ela tenha demorado a ser atendida, aparentemente Deus está demorando em te atender, em te responder, mas tenha certeza, irmãos, que a sua oração, ela vai ser respondida se você não desanimar, se você não desmorecer, se você continuar persistindo, Deus vai responder a sua oração. 1 Pedro diz, Mateus 7 diz que batei e abri-se-vos-á, né? Buscai e encontrarei, pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Deus, irmãos, ele é fiel, e nós temos que entender, nós temos que crer que a nossa oração, ela vai ser respondida, mesmo que aparentemente pareça demorar, mas a resposta de Deus, ela
com certeza virá para nossas vidas. Conforme o apóstolo Paulo também nos incentiva a fazer em Efésios capítulo 6, versículo 8, né? Nós devemos orar a Deus com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança. O apóstolo Paulo nos orienta também a buscar a Deus com súplica, com clamor, vigiando, para que a gente não venha desmorecer, para que a gente não venha desanimar. Eu estou orando já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já estou orando há 1 ano e Deus não respondeu. Paulo fala, olha, não desanime, persevere em oração, orar em todo o tempo, com toda a vigilância, com perseverança, para que Deus ele venha responder às suas orações. Podemos ainda, irmãos, pontuar a oração intercessória. Falamos aqui da oração que glorifica o nome do Senhor, que é aquela parte da oração primordial, que marca, né, a introdução da oração, onde nós nos colocamos diante de Deus, que é o nosso Pai Celestial, e dizemos, olha Senhor, Tu és santo, nós reconhecemos a Tua grandeza e autoridade. E aí podemos suplicar a Deus, podemos clamar, mas tem também a oração intercessória, como por exemplo Samuel, no capítulo 12, versículo 23, ele clamava, ele intercedia pelo povo, e ele achava um pecado. Ele dizia, olha só, no versículo 23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor. Então, para Samuel, não interceder pelo povo era um pecado que ele estava cometendo. E ele dizia, olha, longe de mim, Senhor, que eu peque contra Ti. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar pelo meu povo, deixando de orar pela igreja, né? Nós devemos orar como Samuel, buscar a Deus, interceder pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Nós devemos interceder a Deus pela nossa família, pelo nosso casamento, e nós devemos colocar esse sentimento, longe de mim, Senhor, de pecar contra Ti e não orar pelos meus. Aleluia. Então, a igreja também, a igreja primitiva, ela orava, ela clamava, ela intercedia. Pedro, quando estava lá nas prisões, a igreja estava lá intercedendo para que Deus viesse libertar Pedro das cadeias, e Pedro foi liberto por meio da oração intercessória. Que nós venhamos, irmãos, interceder. Quantas pessoas que estão aguardando, não tem, muitos não têm em quem confiar, porque não acreditam, não têm fé, estão abatidos na fé muitas vezes, estão numa situação que não tem forças para se aproximar de Deus, mas você está ali do lado dele. Talvez o seu colega de trabalho, ele precisa de que alguém venha interceder por ele, e você está ali, mas nunca intercedeu por ele. Irmãos, que nós venhamos nos conscientizar que talvez nós sejamos as únicas pessoas que poderíamos interceder por um colega de trabalho, ou por alguém na sua família, que precisa de uma oração intercessória, porque ele não tem forças para buscar a Deus, mas você tem esse privilégio de estar falando com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade e interceder por outros, que nós não venhamos ocultar-nos de estar intercedendo, que nós não venhamos cometer o pecado de ver as pessoas morrendo sem Deus e sem salvação e não orarmos por ela, e não intercedermos por ela. No ponto 2, está dizendo como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia, ela nos incentiva a orar, irmãos, porque há poder na oração, há poder neste recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Não podemos desprezar esse recurso.
É uma ferramenta que o Senhor colocou em nossas mãos, onde podemos estar em comunicação com Deus, onde podemos estar em comunicação com o Deus que nos criou, que nos formou. Logo, irmãos, logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentado como uma ordem. Se você for lá em Lucas capítulo 18, o Senhor nos orienta a orar com insistência e não desanimar, como nós já lemos. Nós devemos também orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Nós devemos também orar em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Nós, no Antigo Testamento, irmãos, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército de Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto ao sono e quanto ao alimento, né? Jesus dizia: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, muitas vezes, quem tinha a função de estar orando e intercedendo pelo povo era o sacerdote. Quem tinha a função de estar ali intercedendo, suplicando a Deus, intercedendo pelo povo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 9, ele diz: olha, nós temos a plena confiança, nós podemos ter essa plena confiança, nós podemos ter a ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Ele foi rasgado, o corpo dele foi rasgado por nós. O sangue de Cristo foi derramado para que nós tivéssemos esta ousadia, esta liberdade, essa plena confiança de entrarmos no novo, no Santo do Santo, no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho, que é por meio de Cristo Jesus. E temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Jesus Cristo. Então, assim, nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, hoje, nós temos esse privilégio de estar nos achegando diante de Deus, né? O santíssimo lugar, né? Nós temos ali uma comunhão plena, falar diretamente com o Pai Celestial, e que nós não podemos, irmãos, desprezar este recurso espiritual. Isso que nós devemos nos conscientizar, de não desprezar esse recurso. Quantas vezes somos orientados por nossos pastores de estar orando, e aparentemente, quando se fala de oração, parece ser uma prática fácil, mas o inimigo, ele faz de tudo para que a gente não exerça essa atividade de orar, essa prática da oração, porque o inimigo sabe que isso nos fortalece diante de Deus, porque o inimigo sabe que se nós estivermos em oração, muitas barreiras serão jogadas por terra, muitas vidas serão salvas por intermédio da tua oração. Então, o inimigo coloca desânimo em nossos corações. A todos os momentos que nós nos prostramos diante de Deus, se nós não mantermos um hábito de oração, nós somos desanimados, porque o inimigo sabe que a oração é um grande recurso, é um poder, né, maravilhoso que está à nossa disposição. Agora, irmãos, qual a maneira de orar? Terceiro tópico. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Como lemos, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Por isso, irmãos, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Então, nós temos que saber quais são as atitudes que devemos ter, qual a postura que devemos ter na oração. É sabido, a ciência, muitos cientistas dizem, né, que a prática da oração traz benefícios enormes para o corpo físico, para a nossa alma, né, para as nossas emoções. Só que eles não falam para quem deveremos endereçar as nossas orações. Eles falam, você é budista, então faz a sua oração ao Buda. Se você é de outra religião, se você é muçulmano, faz lá a sua oração a Maomé. Mas a Bíblia, Jesus ensina para quem deveremos endereçar a nossa oração. E o endereço correto para nossas orações é ao Pai nosso que está no céu. E é isso que o Senhor, Ele nos mostra na oração modelo. Então, a quem deve ser dirigida a nossa oração? A nossa oração deve ser dirigida para a pessoa certa, né? Que é o nosso Pai que está no céu. E em nome de Jesus Cristo, né? Que Ele é o nosso intermediador. A postura do corpo em oração, né? Como devemos orar, em pé, deitado, sentado. Então, a Bíblia, ela não revela qual o jeito certo de orar, né? Se é prostrado, de joelho. E na Bíblia a gente vê vários personagens orando de diversas maneiras, de diversas posturas, mas é interessante, irmãos, quando nós nos prostramos diante de Deus, num sinal de que reconhecemos a sua grandeza e que nós não somos nada diante dele. Então, a oração de joelho, irmãos, é uma oração de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez e da nossa insignificância. Mas podemos orar de qualquer maneira, né? Qual o horário da oração? Ter um horário regular para falar com Deus, irmãos, é bíblico e bom. Mas também a Bíblia fala que nós devemos orar a todo tempo, né? Como diz Efésios capítulo 6, que já lemos, nós devemos orar em todo tempo. Mas um escritor do livro, o Edno Mello, que é o escritor do livro Generais da Oração, diz que marcar um horário para estar com o Senhor é essencial para criar o hábito, e o hábito mais poderoso que existe na face da terra, que é o hábito de orar. Irmãos, se nós temos o hábito de orar, irmãos, a nossa vida será totalmente diferente, será totalmente transformada. John Maxwell, ele diz que o homem cria o hábito, e o hábito forma o homem. Então, nós seremos o que temos o hábito de ser, nós seremos de acordo com o hábito que temos cotidianamente. Então, o hábito de orar protegerá as nossas almas das investidas do inimigo, né? O seu coração será preparado para receber as revelações das Escrituras. Os tesouros escondidos na palavra de Deus serão revelados para aqueles que têm o hábito de estar ali com Deus em oração, marcar um horário para estar ali com Deus. O hábito de orar quebrará o poder dos hábitos pecaminosos, né? John Bunyan, ele disse que a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá o homem para parar de orar. Então, das duas uma, irmãos. Ou você ora e para de pecar, porque a prática e o hábito de orar faz com que você deixa de estar praticando o pecado. Ou você é seduzido quando para de orar, você é seduzido pelo pecado. Então, o hábito de orar quebrará o poder dos hábitos pecaminosos, que muitas vezes te prendem há anos. Mudará o seu caráter. O hábito de orar sondará o subsolo do seu ser e curará lembranças e traumas
que se encontram ali sedimentados há muito tempo, inacessível à sua percepção. Você não sabe, mas você tem ali traumas, você tem ali lembranças que atrapalham a sua vida ministerial, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, a sua vida de relacionamento com Deus, porque há ali traumas, há ali lembranças, ali no fundo do seu ser, que estão ali sedimentados. Então, o hábito de orar vai quebrar esse sedimento e vai restaurar as suas emoções. Então, Deus fará de você um vaso para a honra e glória do nome dEle. Então, é importante, irmãos, ter o hábito de marcar um horário, né, todos os dias, de estar ali naquele horário para falar com Deus, até mesmo para que este hábito venha moldar o nosso caráter, venha moldar a nossa vida de comunhão com Deus. Agora, qual é o local, o lugar que podemos estar orando? Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia é de intimidade, né? De estar ali, você e Deus, né? De um momento, então esse é um momento a sós com Deus. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós podemos orar em todos os lugares, em todo tempo e em todo lugar. Mas é interessante, irmãos, este isolamento, é você se retirar para falar com Deus, para você se desconectar do mundo, né? Um dos grandes desafios na oração é de se desconectar, né, das vozes que nos rodeiam, daquele ativismo que nos atrai para fazer e agir conforme as nossas forças. Mas a desconexão nos fará a viver momentos de alegria indescritível com Deus, quando nos separamos de tudo e falamos: olha, agora é o momento de eu estar com o meu Senhor, com o meu Pai celestial. Então, a W12 diz assim: olha, retire-se do mundo todo dia para algum local privado, ainda que seja apenas o quarto. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a dissipar do seu coração e a sensação da presença de Deus te envolva. Aleluia! Então, quando, irmãos, nos isolamos, quando nós nos desconectamos do mundo e estamos ali diretamente com Deus, irmãos, nós teremos a experiência de sentir a presença de Deus nos envolvendo. Quando falamos também da oração, fala do decoro da oração, né? O decoro diz a respeito da sinceridade. Nós devemos ter uma sinceridade diante de Deus, uma transparência diante de Deus, até mesmo porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Não adianta eu esconder o meu pecado, não adianta eu esconder algo, porque Deus já sabe. Então nós devemos ter essa transparência, essa sinceridade diante de Deus, essa decência. Nós devemos também ter uma reverência no ato de orar. Não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, né? Nós temos que ter uma reverência. Nós não estamos falando com um presidente da República, nós estamos falando com o Senhor, Deus do universo, o Criador de todas as coisas. E qual o estado do coração, como deveremos nos chegar a Deus, né? Qual o estado do coração na oração? Se o coração estiver transformado, irmãos, e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Então nós temos que orar a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus. Oração, a Bíblia e o jejum andam juntos. Nós temos que estar sempre meditando a palavra de Deus, para que quando nós nos prostrarmos diante de Deus, a palavra de Deus venha estar em nossa mente, o nosso coração venha estar cheio dela, e que possamos orar a palavra de Deus. E quando oramos à vontade de Deus, a nossa oração com certeza será respondida. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, irmãos. Vamos adiantar um pouco, né? Falando da oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público, né? No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública,
visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena, como já falamos, é uma oração exibicionista, de ostentação, né? Aquela oração onde o orador muda a voz e começa a falar difícil para dizer que sabe orar mais do que todo mundo. Esta é uma oração hipócrita. É esta oração que está querendo ser vista pelos homens. É uma oração que busca os aplausos humanos. E aí, Jesus fala, olha, esse tipo de atitude, esse tipo de oração, já recebeu ali o seu galardão, né? Então, essa oração não será ouvida, não é uma oração correta, né? E Jesus nos ensina a oração correta. Um cristão transformado por Jesus, que anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si mesmo, mas ele age com humildade. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a porta, não significa que você tem não significa que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local para oração, mas o que Jesus está falando ali é dar ênfase não ao lugar, mas à atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz um sentido de que tem em mente um coração transformado, orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho ali com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas o Pai Celestial os recompensará. Então, o nosso isolamento fala de um momento com Deus onde a nossa oração seja sincera. Nós não estaremos orando para que outros ouçam o que a gente está falando e que recebamos a recompensa pelo elogio de outrem. Mas a nossa recompensa, irmãos, nós temos que buscar a recompensa que vem de Deus e não dos homens. E para isso nós temos que estar em um local secreto com Deus, no sentido de estar nos apresentando diante de Deus a sós. É como se você estivesse ali, você e Deus, o seu momento com Deus. Agora, no terceiro ponto, não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus. O foco da oração é Deus. E se a gente começar a afirmar as nossas orações em repetições, em vãs repetições, a nossa oração fica naquela repetição. A nossa mente, ela fica firmada, fundamentada em uma reza, em uma repetição de palavras, e não em Deus. A nossa oração, ela deve ser espontânea, irmãos. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. A oração é um diálogo, e não uma reza, e não uma repetição de palavras, que a Bíblia chama de vã repetição. Então não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fazer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observava no caso dos profetas Baal, né, onde eles se cortavam, eles dançavam, eles rodavam em volta daquele Deus pagão, né? Mas as orações deles não foram respondidas, primeiro porque as orações deles estavam sendo endereçadas por Deus errado, por um Deus morto, por um Deus que não ouve, né? Então, e eles faziam todos aqueles procedimentos. Ora, na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como, por exemplo, Salomão, Ezequias. Ezequias fez aquela oração curta, né? Mas que Deus o atendeu prontamente. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanicismo, tem seu valor e é aceitável.
pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, em oração sincera e humildade, Ele cuida de nós. Então, irmãos, nada de estarmos fazendo orações repetitivas, orações que não têm produto nenhum, a não ser um resultado mecanicista, né, que não tem fundamento nenhum. Mas nós devemos abrir o nosso coração para Deus. É a nossa alma em comunicação com Deus Todo-Poderoso. Então, o terceiro ponto fala aí sobre a oração interligada com o jejum, né? Muitas vezes na Bíblia nós vemos que a oração ela está ali conectada sempre junto com o jejum, uma combinação perfeita, né? Em inúmeras passagens podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Aí tem vários textos que os irmãos podem estar lendo aí na sua casa, né, que tem essas referências. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Então, a oração ela pode ser vista como um reforço, o jejum ele pode ser visto como um reforço à oração, não é? Então, o jejum é essa disciplina de autonegação, de humilhação diante de Deus, de se apresentar a Deus clamando por misericórdia. E desta forma a nossa oração ela é reforçada por esta ferramenta que é o jejum. Ponto 2 fala dos aspectos bíblicos do jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade de jejum: o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado, o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por causa de alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou em uma ameaça. Então havia também esse aspecto, né, esse jejum. E também o evento espiritual de grande concentração de fiéis, com o caso de envio de missionários. Quando a igreja primitiva ia enviar os missionários, eles oravam e jejuavam, impondo as mãos sobre estes que seriam enviados, como Paulo e Barnabé foi enviado debaixo da oração e do jejum. Pela lei mosaica havia o jejum anual, né, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, e essa prática se multiplicou de diversas formas, do nascer do sol, né, o jejum de 7 dias, o jejum de 3 semanas, Jesus orou jejuou, né, 40 dias. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, né? Eles começaram a praticar o jejum, mas não com a intenção de glorificar, de clamar a Deus, de suplicar a Deus, mas com a intenção de ser visto pelos homens. O terceiro ponto fala do ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, como já falamos, quer seja diante de uma tristeza, de uma tentação. O texto de Mateus ensina que o ensino do jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, de ostentar a espiritualidade, pois o nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lave o rosto. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair olhares humanos,
pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai, e toda prática verdadeiramente piedosa, ela busca a glória de Deus. Toda prática piedosa, ela busca a glória de Deus. Tanto a oração como o jejum, ela não deve ser usado para se apresentar para o homem, né? Como nós vimos que Jesus, ele ensinando, olha, quando fores orar, né, que não faça aquela oração hipócrita, mas entre no seu quarto. E uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: ora, o teu Pai que vê o que está oculto. Talvez o pastor não está te vendo, talvez os obreiros não estão te vendo, mas aquele que vê o que está oculto, ele te recompensará. O Senhor te recompensará. E da mesma forma, Jesus fala na questão do jejum: ele que vê o que está oculto te recompensará. Então, irmãos, não precisa de nós nos apresentarmos para ninguém, não precisa de que ninguém saiba do que estamos fazendo no isolamento do nosso quarto em relação à nossa comunhão com Deus. Nós temos que ter a consciência de que o Deus que vê aquele que está oculto, ele te recompensará, ele responderá a tua oração, a tua súplica, ele perdoará o teu pecado quando você confessar o seu pecado em oração, ele atenderá o seu clamor quando você não vê mais saída, ele estará lá para atender a sua súplica, o seu clamor. Concluindo então, irmãos, o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum com exercícios espirituais. Olha só, o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da oração e do jejum. Palavra de Deus, oração, jejum, sempre tem que andar junto, irmãos. Então, pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, essencialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. E quanto mais o tempo passa, irmãos, mais somos convidados a ser materialistas, né? A esquecermos de que Deus, o Deus criador de todas as coisas, ele existe e ele está disposto a nos atender e nos ouvir, mas nós estamos dispostos a nos colocarmos diante dele em oração? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, e eu quero também convidar os irmãos para estarem fazendo a sua oferta de adoração a Deus, através da oferta, dos seus votos, dos seus dízimos, né, para que este trabalho venha prosseguir, para que este trabalho venha alcançar muitas vidas e que muitos venham ser edificados pela palavra do Senhor. Então, fique à vontade, venha conosco, está contribuindo com suas ofertas e com seus dízimos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus eterno, muito obrigado por esta palavra, por esta mensagem, meu Pai eterno, para os nossos corações. Senhor, é muito bom sabermos, meu Pai eterno, que temos esta ferramenta que está à nossa disposição, meu Pai eterno. A liberdade que temos de estarmos orando a Ti, falando contigo, e termos a convicção de que o Senhor nos atende se nós perseverarmos em oração, se nós buscarmos a Ti com sinceridade. Senhor, que nosso coração cada dia mais, meu Pai, esteja voltado, Senhor, para uma vida de intimidade, de oração, de jejum, de busca, meu Pai eterno, pela leitura, pela meditação da Tua palavra. Senhor Deus eterno, que a nossa vida, meu Pai eterno, venha a ser estruturada pelo poder do Teu Espírito Santo, que nós cada dia mais tenhamos
comunhão e intimidade contigo por meio da oração, por meio da busca, por meio das súplicas, meu Pai eterno. Senhor, te agradecemos por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.